Quero convidar a igreja a se derramar aos pés do nosso amado. Que coisa tremenda quando nós compreendemos aquilo que nós adoramos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós cantamos. E hoje a nossa mensagem é uma mensagem que vai falar muito sobre essa alteração espiritual quando nós não somos transformados pelo ambiente, mas nós mudamos o lugar que nós estamos. Deus, Ele te fez como um filho amado para que tu pudesse impactar os lugares que você estivesse. A grande verdade é que a igreja do Senhor e nós precisamos fazer uma meia-culpa, admitir que temos falhado e olhar para dentro de nós e nos questionar o porquê que tantas coisas têm acontecido, o porquê em nossa cidade nós vamos ver templos de tanta coisa que é a oposição daquilo que nós acreditamos, o porquê que o número de cristãos ele cresce no Brasil, chegando a mais de 82%, mas por que o nível de afastamento e corrupção cresce da mesma forma que cresce o cristianismo? E é sobre isso que, em nome de Jesus, eu quero pregar hoje, porque quando você vai para o livro de Isaías, capítulo 6, você vai ver um profeta de lábios impuros. Que coisa tremenda, porque hoje você percebe a igreja, um povo, profetas de lábios impuros, que se acostumou a viver no meio de um povo de lábios impuros, ou seja, aquilo que passa na sua volta, ele já se acostumou a viver aquilo, e já tornou aquela situação algo tranquilo e automático, suportável inclusive. O Senhor nos chama como uma igreja a uma análise particular e peculiar. Deveríamos, ao sair desse culto, nos questionar que tipo de pessoas, cristãos que nós somos. Nós somos os cristãos dessa moda, desse tempo, né? Porque eu percebo que as igrejas cresceram, mas de pessoas que não entenderam nada do que é amar a Deus. Então aqui você vai ver um clamor, através da vida de Isaías, um clamor que invade o céu, um clamor que muda toda a circunstância, muda tudo, porque na nossa vida, meu irmão, para Deus mudar algo na tua vida, só precisa de uma decisão. Uma decisão, e não é minha. Essa decisão é sua. É sua essa decisão. Você precisa decidir: eu quero marcar o meu tempo, eu quero impactar a minha geração, mas fazendo as mesmas coisas de um povo de lábio impuro, assim não vai acontecer. Então preste bem atenção naquilo que será dito, porque no capítulo 6, versículo 5, você vai ver o clamor do céu, mas tu vai ver um cara que diz no versículo 5, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha isso, irmão. A igreja precisa, a igreja do Senhor, eu não falo a igreja como estrutura, eu falo que a igreja do Senhor precisa ocupar territórios. Todos os territórios, qualquer território deveria ter ocupação do povo de Deus. Nas estruturas de saúde, os cristãos deveriam estar lá, sendo bons cristãos. Nas estruturas públicas de administração, os cristãos deveriam estar lá, sendo bons cristãos. Mas sabe o que acontece ao longo da nossa vida? Nós vivemos no meio de um povo de lábios impuros e nos tornamos profetas de lábios impuros. Não existe mais diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve.
Antigamente havia diferença de um verdadeiro cristão. Antigamente, um verdadeiro cristão, nas empresas, as pessoas contratavam um cristão porque diziam: esse nunca vai me roubar, esse fala a verdade. Hoje não, meu irmão, porque o cristão perdeu isso. Porque o que tem de cristão mentiroso, o que tem de cristão corrupto, o que tem de cristão sem vergonha, não está no mapa. É por isso que nós precisamos olhar para dentro de nós e nos questionar: será que nós estamos vivendo esse tempo de impureza, de relativismo espiritual? Porque era isso que ele estava vivendo. Porque ele tinha as costas quentes do seu primo que ocupava o trono. Então as pessoas não respeitavam ele por sua palavra ou pelo seu relacionamento com Deus, mas respeitavam a profecia que saía da sua boca pelo cunho político que ele tinha. Então ele vivia uma vida olhando para o reino, para o trono da terra. Quantos cristãos, meu irmão, quando estão vivendo uma vida com problema financeiro, olham para o reino da terra? Quantos cristãos estão vivendo uma vida sem entender o que é uma vida espiritual, sem entender o que é ter relacionamento tão profundo e íntimo com Deus, que seja capaz de alterar todos os espaços que ele ocupa como verdadeiro cristão? Não conseguem compreender, por não ter uma vida espiritual. E quando eu falo uma vida espiritual, eu não falo uma vida de botar a Bíblia debaixo do braço, não. Eu falo de uma vida de relacionamento seu com Deus, que não se dá num culto de domingo, muito menos num culto de quinta-feira, mas que se dá progressivamente na tua casa, quando tu fecha a porta por detrás de ti e diz: ai meu Deus, aqui está quem eu sou, aqui está a verdade. Até porque Deus não busca pessoas perfeitas, mas Deus aperfeiçoa todos aqueles que Ele chama. Entender então que nós precisamos de um clamor, a igreja precisa clamar, voltar a clamar. Voltar a clamar é gritar para Deus: Deus, faz uma mudança na minha cidade. Deus, faz uma mudança em Gravataí. Senhor, faz uma mudança no meu trabalho. Deus, faz uma mudança na minha casa. Nós estamos cedendo territórios a Satanás. Nossa casa, muitas vezes, a televisão dos nossos filhos é um trono do diabo. Eu estava vendo de uma criança aí, apareceu eu vi de relance, e era o seguinte: estava a criança olhando a televisão, e daqui a um pouco estavam umas cantando assim e beijando na boca, todo mundo beijando na boca, ó, menino com menino, todo mundo beijando na boca. Todos se beijando. E eu falei, né? Tia, tu viu o que está passando na televisão? Não, o que é? Falei, olha ali. Ai, meu Deus! Os pais colocaram um trono no centro das suas casas. Uma televisão que tem educado de uma forma destrutiva a sua família. Um telefone que tem educado de forma destrutiva, com a desculpa de acalmar a criança, entregamos as telas para ela e formamos pessoas que se formarão homens e mulheres fracos. E pessoas fracas, homens fracos geram momentos difíceis. Homens fortes geram momentos fáceis. Mas homens fracos certamente gerarão momentos difíceis. Nós, como cristãos, precisamos olhar para dentro de nós e nos questionar, fazer a mesma coisa que Isaías fez. Ai de mim,
Pois estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Eu profetizo, Deus vai visitar a tua casa. Deus vai visitar o teu lugar secreto com Ele. Ele vai visitar e lá Ele vai encontrar alguém que vai dizer: eu vou contra tudo e contra todos, mas agora essa boca que um dia foi uma boca, um profeta de lábios impuros, vai se levantar como um profeta cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A igreja precisa voltar a acreditar no sobrenatural, meu irmão. O sobrenatural é muito real e só toca no sobrenatural aquele que busca. Nós precisamos voltar a falar línguas estranhas. Nós precisamos voltar a sentir a presença de Deus. Porque todo encontro com Deus gera transformação. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você só precisa de um encontro. Diga: só de um encontro com Deus, para a sua vida mudar para sempre. Hã? É ou não é? Às vezes, meu irmão, nós não precisamos nem de muito tempo. Às vezes, nós não precisamos nem de muito tempo. Às vezes, tudo que nós precisamos é de alguns minutos. Ah, pastor, como assim? Uma mulher sai da sua casa, espera ao meio-dia, ela pega um cântaro de água e ela diz: hoje eu vou beber da água, hoje é essa hora, a hora onde o sol está perturbando. Ela era uma mulher que era humilhada por todos, ela se sentia a pior pessoa do mundo, então ela ia ao meio-dia, o pior horário de ir buscar água, era o horário que ela ia, e ela está dentro da sua casa, a sua vida é mais do mesmo, a sua vida, ela sabe que ela vai na quitanda, o cara vai xingar ela de vagabunda, de sem vergonha, de ordinária, ela vai ser cuspida, ela não pode tocar em ninguém, porque se ela tocar em ninguém, ela leva um soco, que a lei daquela época tornava a pessoa que ela tocou uma pessoa impura. Por quê? Porque ela era uma mulher diferente. Então ela ia no mercado, pedia pão, o cara entregava com nojo para ela. Comida, as pessoas entregavam com nojo. Ela estava se acostumando com aquela vida. Ela seguia a sua vida de religião, das suas crenças, que eram baseadas nas crenças daquela época, de um povo de lábio impuro. Você frequenta a igreja hoje aqui, e talvez você não seja diferente de Isaías. Você está aqui com os teus lábios impuros, convivendo no meio de um povo de lábios impuros, e para você já normatizou tudo de ruim que pode acontecer. Você já acha, normalizou algumas circunstâncias que nós, como verdadeiros cristãos, deveríamos nos posicionar. Eu estou aqui, irmãos, falando como um psicólogo. Meu Deus do céu, tudo que eu estou falando para vocês daqui um pouco pode ser usado contra mim, mas como que eu vou negar aquilo que eu acredito? Vendo para onde o nosso país está indo, eu vou me calar e consentir, sem ensiná-los que existe uma proposta do céu para a tua vida, vida ou morte, bênção ou maldição, e tudo isso só depende de uma escolha. Pensa que aquela mulher naquele dia, tudo que ela queria era pegar um pouco de água, meio-dia, pior horário, sol escaldante. Um dia eu tenho certeza que nós iremos junto para esse mesmo lugar. Eu vou levar você lá. Você vai ver que ir meio-dia, andar meio-dia é terrível, porque você vai desmaiando sem perceber. O sol é muito quente e se você não levar com você a água, você desmaia do nada, porque você não soa. Tipo, o suor que nós estamos acostumados aqui não tem. Você simplesmente está perdendo líquido e nem sabe. Quando vê, você já cai durinho. Então sempre tem que ter água, então tem que estar sempre molhando a boca. Lá é uma coisa que você vai entender. Todo mundo vai falar isso para você: molha a boca, porque senão você cai. Então ela saiu meio-dia, o pior horário de sair, e ela ia porque ela não queria encontrar com ninguém. Então ela vai, e lá está quem? Jesus.
Ela leva 15 minutos da casa dela até o poço e encontra com Jesus, que fala mais 25 minutos com ela. Um encontro que mudou a vida daquela mulher para todo sempre. O encontro com Deus, ele muda porque ele gera uma nova consciência. Quando Paulo nos chama a uma nova consciência sobre isso, a você ter o seu entendimento aberto do que é ser um verdadeiro cristão. E ser um verdadeiro cristão não é frequentar uma igreja. Ser um verdadeiro cristão é ser a imagem e a semelhança de Cristo aqui na terra, diante das pessoas que vêm até você, diante dos teus irmãos da igreja, diante dos teus afetos e diante dos teus desafetos. Ser um verdadeiro cristão é ser diferente, é ser semelhança a Jesus Cristo, é ser luz. Então o Senhor nos chama a uma transformação de mente. O problema não é como nós convivemos nesse mundo. O problema é quando nós permitimos que o mundo ele se aproprie de nós. E daqui um pouco, meu irmão, aquilo que era um lugar para se transformar num território de um verdadeiro cristão, se transforma num território do inferno nas nossas vidas. Como assim, pastor? Nós temos várias provas da Bíblia. Você vai ver um Abraão que sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e escolhe uma jornada no meio do deserto, e Deus lhe abençoa no meio do deserto. No meio dessa caminhada ele leva consigo o seu sobrinho, e no meio dessa jornada contenderam os pastores de Abraão com os pastores de Ló. A Bíblia Sagrada fala que Abraão, não querendo brigar com o seu sobrinho, olha para ele e diz: para o lugar que você disser que vai, eu vou para o lado contrário. E a Bíblia fala que Ló, ele olha para as campinas, para os lugares verdes, e ele diz: então eu vou para lá. Escute que eu vou lhe falar, meu irmão. Quando você é de Deus, Deus muda o lugar que você está. Ele transforma o deserto num lugar aprazível. Ele transforma a maldição em bênção, porque tu estás naquele lugar. Tu é escolhido, tu é filho de Deus, e aonde tu pisar a sola dos teus pés, aquele lugar é abençoado com a tua existência. Por quê, pastor? Porque tu é um cristão, principalmente um cristão que tem posicionamento. Abraão tinha posicionamento, ele dizia: eu não quero ir para um lugar onde Deus não esteja. Você vai ver ao longo da história que Ló fez a pior escolha da vida dele. Ele deixou de estar do lado de alguém que era bênção na sua vida, tinha lhe feito prosperar, para estar num lugar que era dissoluto, Sodoma e Gomorra. Todo mundo sabe a história. E a história termina da forma mais drástica, mais terrível, mais devastadora para um cristão, nos ensinando que nós precisamos manter um posicionamento, porque senão nós perderemos não só nós, mas perderemos toda a nossa casa. Com a desculpa de melhorar ali, vamos perder a nossa casa por falta de posicionamento como verdadeiros cristãos. Olha isso, preste muito bem atenção, porque ele olha e diz: eu vou para aquele lugar ali, as campinas. Você vai ver depois que tudo está destruído, os anjos vêm tomar ele, levam a sua esposa, e eles estão indo embora. Sua esposa olha para trás, vira uma estátua de sal. Todo mundo já conhece a história, e a Bíblia Sagrada fala que os anjos olham para ele e dizem: por aqui, meu senhor. E ele diz: por aí não, pelas campinas. Olha bem, irmão, os anjos sinalizando: por aqui, meu senhor. Você vai ler lá depois, leia, engane-se com seus olhos. Ele diz a mesma coisa que levou ele à destruição, ele repete o mesmo erro: por aqui não, meu senhor, pelas campinas. E ele vai por onde ele escolheu,
por onde ele decidiu, não pelo caminho de onde o Senhor queria levar. Muitas pessoas têm vivido um cristianismo seguindo aquilo que eles acreditam, os seus conceitos, daquilo que eles acreditam ser o certo, e cada um tem o seu conceito, e cada igreja cria uma estrutura, e cada igreja cria o seu jeito e o seu conceito. Assim tu vai para o céu, assim tu não vai para o céu. Não, meu irmão, eu sou do tempo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Não é igreja, não é templo feito de mãos humanas, não são pastores, mas é Jesus. Precisamos voltar ao tempo do entendimento aberto, daquele que se posiciona e diz: Senhor, eu sou essa geração que vai marcar, que vai ocupar territórios. A igreja precisa se levantar. Você precisa se levantar. Você precisa sair do esquecimento, do ostracismo, das mesmices. Você precisa se levantar. Olha bem para mim como seu pastor, nós precisamos ocupar espaços, territórios. Na sua empresa, seja o melhor lá dentro, ocupe o melhor espaço que existe dentro da tua empresa. No teu trabalho, seja o melhor cristão no teu trabalho, ocupe o espaço e seja uma bênção aonde você se posicionar. Os cristãos precisam ocupar territórios, porque se nós cedermos territórios, Satanás entra. E ele entra e ele faz um deguejo, ele entra e ele acaba com tudo. Você hoje, e eu vou dizer que isso não é uma construção de agora, essa é uma construção daqui para alguns anos. Nós precisamos nos levantar como uma igreja cujas portas do inferno não irão prevalecer. Que igreja é essa, pastor? A igreja de Pedro? Não! Essa é a igreja de Jesus, porque quando ele olha para Pedro, ele diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Oh, glória a Deus. Tu és Pedro, pequeno grão de pedra, Ceifas, areia, uma casa edificada sobre areia, areia, mas Pedro, sobre esta pedra. Quem disse isso? O teu amado. Porque todas as vezes que o diabo olha para você, tudo que ele enxerga, sabe quem é? Quando o diabo olha para você, quem ele enxerga? Jesus está na tua frente, endireitando os caminhos tortuosos. E adiante de ti irá a sua justiça. Jesus é a tua justiça, te justifica de todo o teu pecado. Só isso não, a tua retaguarda vem a glória de Deus, e é por isso que as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. O Senhor vai te exaltar. Aleluia! O Senhor vai te exaltar. A igreja precisa voltar à presença do amado. A igreja precisa voltar a ver o trono do Senhor. A igreja precisa voltar a ver a presença de Deus. Estamos acostumados a olhar para pessoas, viu tal lugar, viu tal estrutura, viu tal isso, viu tal aquele outro. Meu irmão, você precisa voltar. Viu Jesus, viu milagre, viu presença, viu cura, viu? Deus está lá. Porque hoje assim, viu, a parede está mais preta do que a outra, o telão é de LED, viu isso, viu aquilo, ai que lindo! Meu irmão, eu sou do tempo, irmão, que tu ia numa igrejinha, tinha 10, 15 cristãos. Tinha umas irmãs de coque. As irmãs de coque não são mole. Mas uma mulher cheia de oração, cheia de presença. Tu chegava num lugar, tinha algumas irmãs, eu vou dizer para você, viu? Me lembro de uma igrejinha aqui que eu ia de vez em quando, assim, passava com
Eu era muito amigo do Marcelo, ele congregava ali, daí eu ia com ele. Aí tinha uma irmã ali que chamava Mariquinha. Qual o nome da irmã? Mariquinha. A Mariquinha que o pastor chamou ela para cantar, ela cantou. Ali era uma igreja da Assembleia, ela cantava assim, a igreja Deus. Aí o pastor disse, a irmã visitou outra igreja pelo jeito, esse não é da nossa. Mas ela era uma mulher de oração. Uma mulher que tinha intimidade com Deus. E quando eu ia ali com o Marcelo, eu ia porque eu gostava de ver que aquele era um tipo diferente de vivência cristã. Eu sempre fui muito curioso. E aí eu fui um dia que ela começou a revelar coisas ocultas, profundas, para uma pessoa, e a pessoa começou a chorar. Eu fui mais 2 vezes ali. Teve uma vez que ela me deu uma olhada, eu dizia para o Senhor que ela não fale comigo, que ela não fale comigo. Desvia esse olho, valeu. Vai no negão, não vem vir. Porque a mulher totalmente usada por Deus, ela saia marchando no meio da igreja. E Deus usava ela. Uma igreja pequena, cheia do Espírito Santo. Uma igreja que tinha poder, que tinha milagres. Nós vivemos quantas vezes isso, pessoas sendo curadas. Mas o que aconteceu, meu irmão? Jesus mudou. Quem mudou então, irmãos? Nós nos acostumamos olhando para o trono da terra. Nós criamos tronos diariamente quando nós colocamos coisas na frente daquilo que é Deus. Deus quer fazer milagres ainda hoje. Deus quer mover de forma sobrenatural a tua vida. Deus quer agir com milagre na tua casa, abalando as tuas estruturas. Deus quer te usar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter aquele encontro que muda tudo. A mulher teve um encontro que mudou tudo. Esse profeta de lábios impuros teve um encontro que mudou tudo na sua vida. Ele teve um encontro com um Pai que está no céu. E todo encontro com Deus, ele só gera transformação se houver no encontro reconhecimento. Que reconhecimento é esse? Quando você faz uma autoanálise ao entrar no teu lugar secreto e você diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu assumo a responsabilidade da minha vida destruída até agora. Eu assumo a responsabilidade, Senhor, de estar vivendo toda a porcaria que eu estou vivendo pelas más decisões, pelas más escolhas que eu tomei até o dia de hoje. Mas hoje os meus olhos viram a tua presença. Oh, aleluia! E quando ele diz, ele reconhece isso. A Bíblia Sagrada fala que um anjo vem dos céus, direto do trono, e toca em seus lábios. Meu irmão, o encontro com Deus muda teus lábios para sempre. Aquele lábio de lábios impuros não existe mais, porque você será aqui nessa igreja aquela pessoa que entendeu o chamado de Deus, que nos questiona todos os dias. Quem há de vir por mim? A quem eu hei de enviar? Quem há de ir por mim? Aqui nessa igreja se levantarão aqueles que vão dizer, eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Ou haverão aqueles que vão normalizar a sua vida, vão colocar a culpa nos outros, da falta de oportunidade que não tem, vai colocar a culpa nisso, naquele e no outro, meu irmão. Deus tem uma vida em abundância para você e para sua família. O trono de Deus será estabelecido na tua casa. Tu entenderás aquilo que Jesus diz: eis que vem a hora, e a hora é agora. Deus levantará no nosso meio verdadeiros adoradores que adoram o Pai e o Espírito em verdade.
Porque se são esses que o Pai procura, meu irmão, que o anjo do Senhor toque nos teus lábios como a tenaz do céu. E que os teus lábios possam agora abrir para glorificar o nome do Senhor. Se você pode aí, porque a gente deixou de fazer isso pela vergonha, a gente começou a normalizar as coisas. Ai, que vergonha dar um glória a Deus. Ai, que vergonha dar um aleluia. Ai, que vergonha falar em você. Meu irmão, se você é crente pentecostal, pelo amor de Deus, fala em língua. Se você é crente pentecostal, profetiza. Se você é um crente que adora a Deus, glorifica o nome do Senhor. Só não pode ficar calado. Porque a Bíblia fala que tudo começou com clamor. Clamor não é silêncio. Clamor é alguém que clama, que abre os seus lábios e ele começa a dizer para o céu: eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Eu não aguento mais estar sendo ultrapassado por tanta coisa ruim. Eu quero viver o sobrenatural da parte de Deus. Deus precisa levantar uma geração, pelo amor de Deus, pessoal. Meu Deus. Aleluia. Imagina só. Quando o profeta tem a postura alinhada com Deus, o Senhor transforma de impuro para profeta consagrado. E agora Deus vai falar coisas que são profundas. Deus precisa voltar a falar com você coisas profundas. Deus precisa voltar a falar com você mistérios do teu secreto. Deus precisa voltar a falar com você, ainda que seja num canto de um pássaro, no sorriso de uma criança. Deus precisa voltar a falar com sua igreja. De espectador a mensageiro. Porque assim talvez você seja como ele. De um homem de obra impuro. Deus está falando para muitas pessoas aqui. O Espírito de Deus está me falando. Eu estou tocando nos lábios aqui hoje, meu filho. Eu estou mudando de circunstâncias, situações. Oh, aleluia! De lábios impuros a lábios consagrados de um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. E esses atraem a sua presença. Tu irás atrair a presença de Deus no ônibus indo para o trabalho. Tu irás atrair a presença de Deus no final de semana quando tu botar aquele hino lindo lá na tua casa. Tu irás atrair a presença de Deus ao caminhar. Tu irás atrair a presença de Deus ao trabalhar. Tudo aquilo que tu se propõe a fazer, Deus estará convosco. Meu irmão, quero lhe falar no nome de Jesus: tu não é um passageiro na tua vida, tu é protagonista. De espectador a mensageiro, Deus levanta hoje aqui. Tu vai deixar de ser um espectador das maravilhas de Deus para ser um mensageiro das maravilhas de Deus. E são essas maravilhas que acontecem na tua vida a partir de agora. Por quê, pastor? Porque simplesmente tu se amado amou o Espírito de Deus. A tua alma buscou, você creu com todo o teu coração e com toda a força. E a Bíblia Sagrada fala em um coração quebrantado. O que a Bíblia fala? Um coração quebrantado. Deus não resiste. Tu és, e agora eu falo na unção do Espírito Santo. Aleluia. Pai, por favor, que seja isso. Tu és a resposta do Senhor para essa geração. Tu és a resposta de Deus para essa geração. Como assim? Quando Deus perguntou para mim hoje a quem eu hei de enviar, eu posso afirmar: envia-me a mim, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não quero ser um espectador. Quero ser um mensageiro. Ora, oh Deus, levanta, Senhor, mensageiros. Levanta mensageiros aqui no nosso meio. Pai, levanta adoradores do nosso meio.
Levanta aqueles que sejam capazes de clamar pela sua família, aqueles que sejam capazes de clamar por um avivamento na nossa cidade. Pai, nós não aceitamos como pode, Senhor, meu Deus, um templo a Satanás na nossa cidade, Senhor. Como pode, Senhor? Aleluia! Como pode, Senhor, meu Deus, meu Deus, chegou a hora da igreja começar a ocupar territórios, ocupar espaços, porque quando Deus chama Abraão, ele diz: todo lugar que tu pisar os teus pés, eu te entregarei. Você precisa voltar a ocupar territórios que agora as pessoas não nos querem receber. A igreja precisa voltar a ocupar espaços. Porque é sobre essa igreja que as portas do inferno não. Como assim, pastor? Todos os espaços. Todos os espaços. Oh, aleluia. Você vai ver, pastor, como assim? Você vai ver então Deus levantando esse homem e usando ele. A sua vida é transformada pela presença de Deus. Ele teve uma mudança, mas houve na Bíblia aquelas pessoas que eram tão posicionadas, tão tementes a Deus, que elas nunca pestanejaram em nenhum momento da sua vida. Mas elas estavam firmes debaixo da promessa do Senhor. Deus envia o sonho ao menino. Ele tem um sonho sobre 12 feixes de trigo. E ele vê que 12 feixes de trigo se dobram para ele. 11. Esse menino é José. E o feixe dele fica lá no meio, todo mundo se dobrando. Ele vê as estrelas, o sol e a lua se curvando diante dele. E ele conta, está alegre. Meu irmão, Deus te dará sonhos, projetos. Retenha no teu coração e construa eles em intimidade no teu secreto. Não sai contando para ninguém, não. Retenha os teus sonhos, os teus projetos no teu coração, porque Deus irá falar com você coisas inefáveis. Deus irá entregar na tua mão tudo que você necessita para dar a volta por cima. Ô pastor, como assim? Isso é a palavra de Deus que irá se cumprir em alguém que tem relacionamento. Se prepara, porque quem viver verá o sobrenatural de Deus acontecendo. E talvez tudo isso tenha acontecido por causa dessa noite. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Todo mundo sabe o que acontece, seus irmãos ficam com raiva, porque onde já se viu Deus fazendo um troço desse, e ele é vendido como escravo. Seu sonho vira uma maldição na sua vida. Mas olha para mim, no nome de Jesus, Deus atrai aqueles que Ele ama para o deserto, para lhes falar ao coração. Às vezes a dificuldade e a adversidade fazem parte do processo de Deus para o sobrenatural na tua vida. Se está enfrentando esse momento difícil e está no teu secreto com Deus, pode ter certeza que as respostas virão, e ao longo do tempo Deus irá te mostrar que o teu posicionamento ao seu lado valeu a pena. Escolher o reino dos céus valeu a pena. Escolher o alto e sublime trono valeu a pena. Porque tu irás viver o sobrenatural em todas as áreas da tua vida. Você vai ver José caindo, levantando. Vai para a casa de Potifar, pensa que a vida está boa, mas de lá ele sai de lá com uma acusação, e assim que o diabo faz, quando não existe nada na sua vida que possa te destruir, Satanás levanta uma calúnia para tentar te destruir, mas a Bíblia Sagrada fala que Deus era com José. Oh, aleluia! Oh, aleluia, você vai ler na sua casa Gênesis 39, 2. E o Senhor era com José.
Da mesma forma que ele era com José, ele é contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor é com você. Ao entrar e ao sair, o Senhor é com você. Isso não é uma mentira. Essa é a maior verdade que você carrega desse culto ao sair daqui. O Senhor é com você. Você é capaz de se posicionar nele, dizendo: se ele é comigo, eu sou com ele. Pois a Bíblia fala: aquele que está em Cristo. Estar é botar os dois pés naquele que é o caminho, a verdade e a vida. É caminhar por ele. É entender que somos como Pedro, uma pedrinha insignificante, mas sobre ele o inferno não pode prevalecer sobre nós, porque ele nos protege. Ele é o escudo que te protege contra principados, potestades e hostes infernal. O Senhor é o teu escudo, ele te guarda, ele não dorme, o guarda de Israel, ele cuida todos os teus passos. É por isso que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, aleluia. Dá um catucão no irmão que está do seu lado e diga: você não está sozinho. Diga: o Senhor é com você. Aleluia. Aleluia. Olha isso, meus irmãos. Olha isso. Porque todo mundo sai, ele sai dali, é levado para a prisão, e na prisão, aquele que é o chefe da prisão olha para ele e repara nele algo diferente. O que o chefe da cela viu de diferente nele? E viu que o Senhor era com ele. Não importa o lugar que você estiver, você está posicionado em Cristo Jesus. Por mais difícil que seja o lugar onde estiver, as pessoas vão olhar para você, mas em algum tempo elas vão reparar naquele que está com. Meu Deus. Estou arrepiado até a nuca aqui, irmão. Eles vão olhar e vão dizer: seu Senhor é contigo, tem algo diferente, tem uma luz. O Senhor era com ele. E o que eles dizem? O Senhor é com ele. Aí ele diz: a partir de agora tu é o chefe de tudo. Na prisão, ele transformou no administrador. E aí todo mundo sabe como se essa história vai encerrar. Ela vai encerrar em tudo aquilo que um dia ele sonhou se concretizando quando ele assume o governo. E olha só, o lugar que ele estava não contamina ele de forma alguma. Agora o lugar que ele está é transformado pela sua presença. Ele traz vida para o lugar onde ele está. Meu irmão, olha para mim, eu estou todo arrepiado aqui na unção do Espírito te falando isso. O lugar que você estiver será transformado pela tua presença. E se havia algum decreto de morte, de maldição para aquele lugar, esse decreto irá ser quebrado com a tua presença, porque tu és uma bênção aonde quer que tu estejas. O Senhor irá abençoar pela tua existência. Eu estou sentindo que tem pessoas que estão compreendendo o que eu estou falando. Meu irmão, quando você está posicionado em Cristo, não existe lugar que seja capaz de te mudar. Tu impacta o lugar, não o lugar te impacta. Por que tu está falando isso, pastor? Porque se tu for vir para Gravataí, por que está acontecendo? Por que estamos sendo impactados por coisas assim? Deus é o mesmo? Hã? Quem precisa voltar a olhar para o alto e sublime trono? Meu irmão, quem precisa voltar a acreditar no sobrenatural? Quem precisa voltar a pedir oração? Está doente, meu irmão, eu quero orar por você. Quero voltar a orar por você, meu irmão, porque eu não acredito que uma doença ela seja capaz de habitar no teu corpo, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. E se ela está aí no nome de Jesus, a igreja que ora, ela será retirada do teu organismo e tu terás cura. Nós precisamos voltar a ir para um culto e levar a foto da nossa família
colocar no altar do Senhor a foto da nossa família e pedir para o nosso pastor, ora pelos meus familiares. Nós precisamos voltar a entronizar o alto e sublime trono de Deus nos nossos lares e não permitir mais que o inimigo ele entre e adestre os nossos filhos a viverem uma vida vazia e escassa de relacionamento com Deus. Nós precisamos nos levantar como a igreja cujas portas do inferno não vão prevalecer. Eis o chamado de Deus aqui nessa noite. A quem eu hei de enviar? Quem há de ir por mim? Gravata aí. Esse é o chamado de Deus por essa noite. E você pode se colocar num lugar de espectador, num lugar de profeta de lábio impuro, ou tu pode dizer, não, eu nasci para impactar a vida de todos que estão comigo. Eu nasci para impactar meu país, minha cidade, meu estado. Minha casa é um pedaço do céu. Nossa, meu Deus. Você já sai daqui marchando. Quanto tempo faz que tu não marcha na tua casa? Orando ao Senhor. Como assim, pastor? Te revestindo das armaduras. Você deixou de acreditar que elas existem. O apóstolo Paulo fala para nós nos revestirmos de toda a armadura. É uma consciência espiritual de que elas existem. O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, o cinto da verdade e o sapato da preparação do evangelho. Deus precisa levantar uma igreja que crê no sobrenatural, porque só quem crê no sobrenatural toca o mundo invisível. Não pensa não que crente carnal toca naquilo que é do Espírito. Não pensa não que o crente carnal vai tocar naquilo que é espiritual. Somente aquele que tem sensibilidade espiritual vai trazer os céus aqui para a terra. Então a igreja precisa voltar. E eu sei que talvez essa não seja a palavra que você queira ouvir. Talvez o culto de domingo diminua mais um pouco. Porque falar sobre isso é cutucar a igreja, a noiva do Senhor. E eu não estou aqui para bater na noiva, não, porque o esposo é bravo. Ninguém toca da noiva. Eu estou aqui para orientar a noiva, que talvez o seu candelabro não tenha azeite suficiente e ele está voltando. Eu preciso ter responsabilidade como portador da mensagem que ele entrega, porque um dia ele vai me cobrar que eu estive aqui e eu falei aquilo que eu quis falar, mas hoje eu te digo, eu não estou aqui falando aquilo que eu quero falar, porque talvez eu quisesse falar em algo que nos abençoasse financeiramente, porque a igreja precisa no dia de hoje, mas não, eu estou aqui para lhe falar que o Espírito de Deus, ele ainda está entre nós, e se ele ainda está entre nós, existe poder emanado no céu, e Deus precisa levantar nessa noite, nesse tempo, aqueles que viverão o sobrenatural, que vão tocar no mundo espiritual, nas regiões espirituais. Por quê? Porque são crentes carnais? Não, porque são crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, o lugar não pode te moldar. Oh, aleluia. Todos os homens que você vê na Bíblia que foram chamados por Deus, eles impactaram tanto a vida das pessoas que estavam ao seu lado, que eles mudaram o ambiente espiritual. Preguei na semana passada que Paulo chega diante de 12 homens e diz: em quem vocês são batizados? E eles vêm com aquela igreja meia fria, meia pautada só na palavra, e diz: nós somos batizados, nós fomos batizados no batismo de João. Ele diz: o quê? Então vocês não conhecem o Espírito Santo. Paulo não chega perguntando de placa, de isso, daquele outro. A única coisa que ele pergunta é que já recebeste o Espírito? Aleluia. Quando que isso virou uma vergonha para a igreja, meu irmão? Tu perguntar para o irmão, já recebeste do Espírito? Quando que isso virou uma vergonha? O irmão falar, não fala em línguas, pelo amor de Deus, olha que vergonha.
Amarrado e feito no nome de Jesus, irmão. Tu é batizado no Espírito Santo, tu deveria sentir a alegria de falar em línguas. Se tu tem vergonha de falar na frente dos outros, a Bíblia fala que aquele que me negar diante dos homens será negado diante de mim. Oh, aleluia, irmãos, nós precisamos reavivar essa igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Nós precisamos voltar a acreditar em milagres, que Deus opera maravilhas ainda nos dias de hoje. Precisam se levantar crentes cheios do Espírito Santo, que coloquem hinos a tocar na sua casa, continuem colocando hinos. Não para que 90% da tua vida seja de hinos consagrados a Deus e que tu fale em línguas. Pastor, mas eu gosto de Jorge Mateus, eu não disse para você deixar de gostar. Pastor, mas eu gosto de um pagodinho, eu não disse para você não deixar de gostar. Eu disse, ele só não pode tomar conta da sua vida. Precisa ter espaço para o Espírito Santo de Deus poder operar na tua vida. Então, meu irmão, talvez você precise mudar as coisas. Talvez essa mensagem seja dura, porque as pessoas, elas querem que eu normatize. Normalize as coisas e não são normais. Meu irmão, avivamento sobrenatural, milagre, acontece para aqueles que tocam na frequência do Espírito. Quem não entra na frequência do Espírito não molda, não muda vida. Você está entendendo o que o pastor está me ensinando? Como assim, pastor? Querem ver? Um homem chamado Daniel foi levado como escravo. No lugar que ele estava, ele se transformou um governante. E aí você vai dizer para mim, pastor, mas também ele era isso, ele aqui. Não, meu irmão, a Bíblia Sagrada fala que Daniel, ele era maior do que os outros que eles estavam com ele, porque ele disse, eu não vou me contaminar das coisas consagradas a esse altar. Aí chega um mordomo e diz, mas Daniel, se o rei vê que tu está com o teu semblante decaído, porque tu não está comendo de todas as coisas que tem ali, ele vai me matar. E ele diz, vive Deus, vive o Senhor, que eu sirvo. Se aos teus olhos eu parecer de um jeito, oh, aleluia! Se aos teus olhos, ele não está dizendo se aos olhos dos outros, de fulano, de ciclano, está dizendo se aos teus olhos eu parecer de qualquer forma negativamente, tu pode, eu vou comer o que tu mandar comer. E a Bíblia Sagrada fala que quando ele olhava para Daniel, ele olhava e via Daniel cada vez melhor. E dizia consigo, Deus é com Daniel. Chegou um momento que Deus precisa levantar pessoas que as pessoas vão dizer, Deus é com ciclano. Meu irmão, eu profetizo que muitos aqui se levantarão assim. E as pessoas do teu trabalho vão dizer assim, eu tentei armar. Sabe aquelas pessoas que tentam armar contra você? Elas vão dizer assim, eu tentei armar com ela, mas algo aconteceu. Haja vista que Deus é com ela. Tem gente que já até fez trabalho de feitiçaria para te não ficar no cargo que tu tá, mas no nome de Jesus toda obra preparada contra você não prosperará. Por quê, pastor? Porque o Senhor é contigo. Bate a mão no peito e diga, o Senhor é comigo. Amanhã é tempo de sobrenatural, de viver avivamento. A pergunta do Senhor hoje, nessa noite, eu encerro por aqui dizendo, quem ouviu a voz do Senhor no culto de hoje? Quem há de vir? Quem há de ir por mim? Quem ouviu a voz do Senhor? Gravataí está vivendo um tempo de tristeza, de normatização de tantas porcarias. As pessoas estão abortando, matando crianças de 5 meses. E a igreja normatizou. Irmãos, quem há de vir por mim, diz o Senhor? Quem eu hei de enviar? É a pergunta que precisa ficar para essa igreja. Existe alguma resposta para essa pergunta? Eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Sei que essa mensagem não é a melhor, não é que dá ibope, talvez ninguém queira me escutar, Senhor.
Mas o teu filho está aqui a pregar. Contagia essa igreja, Senhor. Como o vento impetuoso contagia pessoas, contagia essa igreja, Senhor. Contagia aqueles que vieram aqui, Senhor, no culto de hoje, Senhor. Porque tu altera a vida das pessoas, assim como o Senhor alterou no encontro a vida daquela mulher, assim como o Senhor alterou a vida de tantos que tiveram um encontro contigo, Senhor. Começa a fazer alterações nessas vidas que estão aqui nessa noite. Eu te agradeço porque eu sei, oh aleluia, que tu me escuta e tu estás aqui. Irmãos, alguém precisa viver um milagre nessa semana. Quem precisa de um milagre nessa semana? Quem precisa de um milagre essa semana? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Porque essa noite é a noite que o Senhor vai distribuir milagres. É a noite que Deus irá fazer maravilhas no nosso meio. Deus não é homem para que minta. Existem pessoas que vão se reconectar na sua vida espiritual. E não estou falando de igreja, meu irmão, porque igreja não salva ninguém. Que salva é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vai entrar na sua vida de uma forma tão poderosa que as pessoas de fora vão dizer: Deus é com ele. Deus é com ela. Está preparado para ouvir? Deus vai te preparar essa semana espiritualmente. Porque aquele que é do Espírito discerne das coisas do Espírito. Deus te dará discernimento espiritual. Que eu vou dizer que para mim é o maior dom que um cristão pode ter, maior de falar em línguas, maior do que curar alguém, é o dom de discernimento. E eu profetizo que Deus vai levantar no nosso meio pessoas que terão discernimento espiritual. Discernimento espiritual é tu saber aquilo que vem do papai e aquilo que não vem do papai. Porque se tu sabe discernir aquilo que vem do papai, as tuas escolhas se tornam mais fáceis para fazer. Quanto mais escolhas assertivas você tiver, uma vida mais abençoada você terá em contrapartida dessas escolhas. É por isso que no nome de Jesus, é alguma coisa que eu tenho pedido para a nossa igreja, que Deus entregue discernimento espiritual para cada uma das minhas ovelhas. Amém? Na sua oração hoje você vai pedir: Senhor, eu quero discernimento espiritual. E nós como igreja iremos orar profundamente. Amém, meus amados? Amém, meus irmãos? Amém. Coloque-se em seus pés. Vamos orar. O nosso bispo e a nossa bispa vão fazer essa oração. É uma oração de presença. Então, meu irmão, se conecte com Deus agora. Todos se conectem com Deus agora. Pode vir aqui orar. Pai, mãe. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos fazer esse pedido ao Senhor. Estamos aqui no lugar certo, no lugar da oração. Minha casa é casa de oração. Vamos pedir então ao Senhor nosso Deus que toque realmente profundamente nossas vidas essa noite. E que essa mensagem que o pastor trouxe possa nos impactar. O Senhor espera, espera que sejamos aquilo que Ele nos mandou, pregar o Evangelho. Sem o poder de Deus, nós não podemos pregar o Evangelho. E viver o Evangelho. Precisamos desse poder do Senhor.
Querido Senhor, estamos na tua igreja, no teu povo. Após ouvir essa mensagem, Senhor, que o teu servo trouxe, Senhor, sabemos que nós habitamos mesmo no meio de um povo de impuros lábios, Senhor. Muitas vezes nós escorregamos e falamos coisas que não agradam o teu santo nome. Mas, Senhor, nós queremos, Senhor, ter esse encontro contigo, porque só esse encontro contigo, Senhor, a nossa vida, Senhor, caminhando, em qualquer lugar onde estivermos, quando o Senhor se encontra conosco, o Senhor fala conosco. Aleluia! E o teu falar, Senhor, é que muda, Senhor, a nossa vida, muda a nossa história, muda a nossa família. E a nossa vida mudando, Senhor, tudo em nosso redor vai mudar também, conforme a palavra que o teu servo trouxe, Senhor. E nós queremos, Senhor, e ansiamos por mudança, Senhor. Que te amam, Senhor, e sabem qual é o teu propósito para a criatura humana. Nós sabemos, Senhor, que parece que é inatingível o teu propósito, Senhor, para nossas vidas. Mas não é, Senhor. Teu Santo Espírito dentro de nós vai fazer que haja mudança profunda, Senhor. Da nossa maneira de ver, de sentir, de falar. Tua presença, Senhor, vai criar em nós também esse desejo de nós, Senhor, nos alinharmos com a tua vontade, Senhor. Então nos levanta a unção do teu Espírito Santo. Só o teu Espírito Santo é que pode fazer isso, Senhor. Nós estamos sentindo, Senhor, esses últimos dias, junto com a tua serva, a pastora Vera, Senhor, nós temos sentido, Senhor, esse desejo de estar mais perto de ti, de mais ouvir tua voz gloriosa, para dizer aquilo que é a tua vontade para nós nesse tempo, Senhor. Estamos conformizados com o que está acontecendo aqui no nosso município, em nosso estado, no nosso país. Nos levanta, Senhor. Oh, Senhor, naquele serafim voou, trazendo na sua mão materiais com prata viva que tirar a tua altar. Todos os lábios do profeta, tudo mudou, Senhor. Toca-nos profundamente, Senhor. Queima nossos lábios, o braço do altar também, Senhor. Queima o nosso coração, Senhor Jesus. Queima, Senhor. Enche, Senhor, com teu amor, com a tua graça. E nos ajuda, Senhor. Precisamos da tua ajuda para que as mudanças aconteçam na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Eu vi, Senhor, quando o senador falou para nós lá em casa, quando o telefonou para nós, o senador Mário Malta, que não estava com mais esperança nenhuma, eu disse: chega, não pode ficar sem esperança, Mário. Porque dirige a história da criatura humana é Jesus, é o Senhor da glória, que dirige a história, é o nosso Deus, é o Senhor da história. Continua agora, Senhor. Senhor, impacto é isso. Ensina esta mulher a impactar sua casa. Ela tem impactado o altar muitas vezes, impactado em tantos lugares muitas vezes, mas quando ela entra dentro da sua casa, ela não gosta de estar dentro da sua casa, não gosta de estar dentro da sua família, não gosta de nada. Ensina esta mulher a ser impactada, porque a palavra ela tem que agir. Oh, que colocar a planta no teu pé é teu, é tua casa, é a tua família, é o teu lar, é a tua
amiga aqui, a Nadiele, Deus abençoe, querida, Deus te abençoe. Ela e seu esposo, né? Mas ele não é visitante, ele já faz parte da família. Também, seja bem-vindo, tá bom? Amo vocês. Meus filhos desde pequenininho, né? Agora tá o tamanho dele, né? Tá um pouquinho grande. Mas fazem parte da nossa família também, nós amamos vocês. O que nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. E para sempre. Todo o seu caminho. Irmãos, alguém perdeu os olhos aqui, ó. Depois, se alguém perdeu, tá aqui os olhos, tá, irmão? Aí vocês procurem. Tá aqui, meu biquinho aqui perdeu os olhos dele. Tá feio, pelo menos. Tá, irmãos? Lá atrás nós temos cantinho agora. Pegue na sua mão o seu dízimo, sua oferta, você que é dizimista da parte de Deus. Você que faz parte desse ministério. Vamos juntos, meus amados irmãos. Como igreja. Quero orar por todos. Pai, obrigado por essa noite tão maravilhosa da tua presença. Obrigado porque o Senhor esteve, passou aqui no nosso meio. E a tua presença ela é sentida de uma forma tão real. Obrigado, Senhor, porque o Senhor irá impactar muitas vidas aqui. Muitos ambientes serão transformados através da tua presença. E por isso nós te agradecemos. Abençoa o ofertante, o dizimista, aquele que faz o seu voto e cumpre diante do teu altar. Pai, eu abençoo a cada um dos meus filhos, desde agora e para sempre. Também, Senhor, meu Deus, eu abençoo todos os pedidos de oração que aqui estão. Pai, abençoa cada um deles. Surpreende, Pai, em nome de Jesus, que o seu nome seja, Senhor, exaltado através das bênçãos que serão construídas aqui. E eu te agradeço agora e sempre. A igreja diga amém. Para que eu